e Fred aceitou reduzir seu salário pela metade para jogar no Galo. Vale a lembrança de que o Atlético não pretendia gastar uma compensação financeira para tirá-lo do Fenerbahçe. No fim das contas, o Galo precisou desembolsar 2 milhões de euros fixos, ou mais ou menos 12 milhões de reais, com mais 500 mil euros em bônus. A operação pode chegar até 15 milhões de reais. Diante disso, o Atlético conseguiu que o Fred aceitasse uma redução dos seus vencimentos, pelo menos no primeiro momento. Na Turquia, o Fred tinha direito a 7 milhões de euros por temporada. No Galo, seu salário será de 3 milhões e meio de euros por ano. A gente está falando de 21 milhões de reais. Se você dividir por 13, porque eu estou incluindo o 13º, dá para dizer que o Fred vai ter direito a cerca de 1 milhão e 600 mil reais por mês. E houve também um acordo para que ele seja jogador do Galo. Nesta transação, que durou meses, a presença fundamental do Paulo Brax, né, que do lado do Atlético conseguiu alinhar todas essas pontas. E junto com o Fred, o seu empresário, e com o Fenerbahçe, a liberação do jogador, e o Galo vai pagar somente a partir do ano que vem. Não vai fazer não terá um custo agora, imediato, que o clube não pode fazer financeiramente. E aí o Fred, para ser liberado, o Galo paga num valor total de 2 milhões e meio de euros, até porque ele tinha mais um ano de vínculo lá com o Fenerbahçe, agora fica livre para assinar 3 anos e meio. O vínculo do Fred com o Atlético será até o fim de 2029, com opção de prorrogação caso atinja metas estabelecidas. Fred, portanto, a expectativa é que chegue a Belo Horizonte no início da próxima semana. Ele levou toda a família para esses últimos jogos no Fenerbahçe, quis todo mundo junto com ele por lá. Agora, despedida, arruma mudança e vem para ser reforço do Galo. Já a expectativa para os clássicos da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que irão acontecer a partir do fim do mês de julho, de agosto agora, né, início de setembro, e o Fred seria aquele reforço que estava faltando, a cereja do bolo nessa janela do Galo. Eu espero, para o bem do Atlético, que seja a cereja do bolo. É um jogador de altíssimo nível técnico, de altíssimo nível profissional e de inteligência de jogo também, concordo com você. É um cara que chega para ser referência dentro de campo e fora de campo, pelo profissionalismo do Fred também. Uma baita contratação do Atlético, gigantesca contratação do Atlético. Espero, tem muita discussão de como o Barba vai usar o Fred. Espero que o Barba utilize o Fred na posição dele, onde ele é diferente, como um volante que pode sair pro jogo, que pode pisar na área, que vai aparecer no campo de ataque também, mas como um volante, CJ, e não como um meia. Acho que colocar o Fred como meia, você perde em 2 sentidos. Eu falo aqui, pra mim, onde o Atlético tem mais dificuldade hoje, nos volantes e no camisa 9. O Fred chega, ele resolve o seu problema de volantes, que vai ser Fred mais um. Ele naturalmente vai subir o nível desse outro companheiro dele dentro de campo. Então eu espero que ele jogue por ali, porque vai ajudar muito o Atlético a construir o jogo, a acelerar o jogo quando o Atlético precisa propor. Quando o Atlético tem que jogar propondo, a gente sabe que tem dificuldade. E acho que muito dessa dificuldade começa lá atrás. Não é lá na frente, não. É lá atrás para acelerar o jogo. E acho que o Fred ele pode ser muito importante para isso. E ele pisa na área, tem muita qualidade técnica o Fred. Baita reforço. É aquela história. Tem contratação que você fala se a contratação é boa ou ruim. Pode ser que o Fred chegue aqui e não corresponda às expectativas, assim como outros já passaram por isso. Mas a contratação, excelente contratação do Atlético, ainda bem que colocou dinheiro para acelerar o negócio e trazer o Fred para agora. Talvez dessa janela de meio do ano, se não for a principal contratação do futebol brasileiro, é uma das principais até agora. Uma das é com certeza. Uma das, sem dúvida. Com certeza. Eu tô parando pra pensar em nomes, né? Que chegaram nessa do meio do ano. Porque se a gente for comparar com o do começo do ano, aí acho que tem outras maiores. Mas pra essa do meio do ano, acho que é a maior sim, cara. Acho que é a maior. Ótima contratação. O Almada não veio, o Luiz Henrique não veio. Ele não muda o Atlético de patamar, na minha opinião. Mas ele resolve vários problemas de campo do Atlético. Então, já que você falou de campo, onde é que o Fred encaixa nesse esquema do Barba? O que ele pode fazer? Quem que vai espirrar para ele entrar? Então, nós ouvimos várias pessoas falando do camisa 10, do meia, e eu tô com o Henrique. Se ele vier para ser um meia, eu acho que ele vai te resolver menos problemas. Se ele vier para disputar a posição, por exemplo, com Bernat e Vitor Hugo, eu não acho que é o ideal. Para mim, é ele segundo volante. Tô com o Henrique, segundo volante, aí vai ser com
com o Maicon, com o Thomas Pérez, com o Alan Franco, Cissé. com o Cissé eu acho mais difícil o Cissé fazendo esse papel do volante que fica mais. Mas com qualquer um desses, aí não vai mudar, acho que, tanta coisa. Por exemplo, com o Maicon, o time fica muita qualidade técnica, mas você perde agressividade. Com o Alan Franco, você defende melhor, mas é um cara que joga um pouco menos. Então, vai depender. Mas, para mim, a função dele é segundo volante, acho que vai acrescentar muito no time do Galo, e uma ótima contratação. E a gente critica, também elogiar a diretoria não ter desistido, porque virou uma novela em um certo momento. E em vários momentos, falando, gente, não vai dar mais certo isso, gente. Não, que chatice essa história. Vai, não vai, vem, não vem. Não. E conseguiu. Insistiu, não sei de quem que é o mérito de tudo isso, tem a vontade do jogador, mas a diretoria se mexeu e tirou o escorpiãozinho do bolso aí, pelo menos um pouco. E é um cara para chegar, Enaltecer, colocar 7, igual já foi falado que ele vai vestir a 7, coloca a camisa, calça o chuteiro e vai pro campo. O Fred, ele não vai ser, e é bom até o torcedor ficar ciente disso, ele não vai ser, por exemplo, um Hulk, que é o cara definidor, que é o cara que vai ser a solução para a falta de qualidade do ataque do Atlético. O ataque do Atlético é um ataque de raiva no torcedor. Eu já falei aqui, inclusive, até sobre alguns jogadores fazendo uma análise individual. O Atlético é cheio de comum no ataque. É um monte de jogador comum. O Fred, ele tem uma qualidade para o meio-campo de dar um patamar diferente ao meio-campo do Atlético? Sim. Fred é um cara que joga de segundo homem do meio-campo e poderia até dar uma adaptada pro bem do Atlético, jogar como armador ali, porque tem capacidade para isso. E o Atlético precisa de ter esse volume. O que me preocupa no Atlético é que o Atlético reforça o meio-campo, vai produzir mais, tem um Kevin Castanho também, mas essa bola vai chegar com qualidade para quem não tem qualidade lá na frente? É esse que é o grande problema. Acho que o Atlético está resolvendo uma solução no meio campo, mas precisa atacar a questão do ataque e não ficar contratando mais do mesmo. Né? Agora, você não acha que talvez essa chegada do Fred possa aliviar um pouco a barra para um monte de jogador ali que está tendo que carregar o piano ou carregar até mesmo uma responsabilidade que ele ainda não tem essa capacidade ou que nem vai ter? E aí o Fred pode tomar isso para si, né, junto com outros líderes do elenco, mas o Fred chega hoje, Romano. Ele é o jogador principal do elenco do Atlético em termos de carreira. Ah, não, sem dúvida. 2 Copas do Mundo no currículo. Manchester United, Shakhtar Donetsk, agora Fenerbahçe. É só você pegar o currículo dele. Ele ficou 6 temporadas no Manchester. É só você pegar o currículo dos jogadores do Atlético e o currículo dele. Não tem ninguém que jogou como o Fred, assim, na carreira. E com longevidade na Europa, não. Tem jogador que bateu lá e voltou. Mas com longevidade, alguns que nem foram. Por exemplo, o Scarpa bateu, voltou. Né? Mas não é num clube como o Manchester, por exemplo. Não, calma. O Lianco bateu, voltou. Mas você não tem um jogador com aquilo que eu disse, com a longevidade que teve ele jogando em clube que é prateleira de cima. Com esse estofo todo, né? O Manchester é um dos maiores campeões ingleses, não só na Inglaterra, como também na Europa. Ele jogou nesse clube. Então, assim, é um cara que chega com um nome muito grande. Pode tirar essa pressão? Pode. O que me preocupa não é tirar a pressão. Com pressão, sem pressão, se você não tiver qualidade, meu amigo, não vai resolver nada. É porque às vezes a pressão atrapalha, né? Não, ela atrapalha. Mas aí eu estou falando de qualidade. O Atlético não tem um cara que acerta a casinha. O Atlético não tem um atacante que faça diferença. E aí, o Atlético está, nesse momento, na posição que está no Campeonato Brasileiro, com uma vantagem na Copa Sul-Americana, graças ao seu técnico, Barba Domingues. E está fazendo a limonada de acordo com o que ele recebeu. Se os limões não são de primeira linha, ele está conseguindo fazer o Atlético jogar. Isso é muito mérito dele. E o Castanho? Pois é, o Castanho estava esperando a documentação, o pessoal voltar também de Bragança, o foco estava nesse bom jogo que o Atlético fez em Bragança Paulista e deve ser anunciado a qualquer momento como jogador do Atlético, mas já está treinando na Cidade do Galo, está tranquilo, passa nada em relação ao Castanho. E aí a dupla de volantes do Atlético muda.
O problema do Atlético agora passa a ser a zaga, porque o Lianco ontem teve confirmada e diagnosticada a ruptura da fáscia plantar. Isso aí, CJ, eu estava conversando com uns amigos fisioterapeutas, isso aí é coisa de média de 2 meses para recuperar. Ah, mas e o Alan? Ano passado o Alan teve essa mesma lesão, ficou 3 meses e tal, mas o Alan teve associado uma calcificação no pé, né, que acabou tendo que fazer uma cirurgia no meio desse período de recuperação da fáscia. Não é o caso do Lianco, ele não vai precisar fazer cirurgia, o tratamento vai ser conservador, mas você pode colocar aí pelo menos 1 mesinho e meio a 2 de tratamento para o Lianco fora do combate. Aí o Atlético já tinha confirmado a saída do Ivan Roman e tá, com muito medo do que vai acontecer com essa zaga, porque ele só tem, nesse momento, o Vitor Hugo, o Juan e o Vitão. Vitão foi liberado ontem do departamento médico, passa a ser opção. Mas, Barba, pode escalar o Xavier, vai por mim, leva o Xavier pro jogo, ele é bom. Além disso, o Alan Franco e o Natanael, o Atlético considera hoje como 2 jogadores que podem fazer a função da zaga, mas ali do lado direito, né? É um pouquinho diferente, ali centralizado, o Atlético está com esse problema. Não acho que o Atlético vai buscar jogador no mercado, não. É hora de confiar nesses garotos que ele está revelando. Mas enfim, o que pega, galera? O Galo, nós vimos, né, que o Galo não ia botar dinheiro esse ano e tal, que não ia contratar ninguém por grana, que era oportunidade de mercado, que era empréstimo, passe fixado, ou obrigação de compra, opção de compra, enfim. Ouvimos que o Galo não ia colocar dinheiro na parada. E aí, você que está do outro lado aí, pode se surpreender com essa notícia que o Beto tá colocando na tela, que aí fala, gente, o Galo vai dar 2 milhões de euros, mais 500 mil se ele bater metas. E aí eu tenho certeza que essas metas é coisa assim, mínima, né? Coisa mínima, né? Enfim. Só que esse dinheiro aí o Galo vai pagar no ano que vem. Então esse dinheiro nem entra no balanço. Quando nós formos ver lá o balanço, que é fechamento até lá em dezembro, não vai contar no balanço do ano que vem. Vai contar só no outro balanço. Porque o dinheiro só vai sair do clube dos cofres no outro ano. Então é como se o Galo estivesse trazendo o Fred neste momento de graça para pagar ele a partir do ano que vem. Então, meio que também a diretoria não falou mentira, se é que vocês me entendem aqui, não sei se eu tô conseguindo ser claro, mas é isso, entendeu? Então, eles não vão investir nada, né? Porque é só ano que vem que esse investimento. Esse ano realmente não vai esse dinheiro para pagar lá no outro ano, então dos cofres esse ano não sai nada, mas o orçamento do ano que vem já sabe que começa com um negativo de 2 milhões de euros, né? Mas é isso, o jogador fez um esforço absurdo, por mais que o técnico lá não queria liberar ele de jeito nenhum, e tanto é que o Galo, a intenção era trazer ele de graça, entre aspas, né, e teve que desembolsar esse valor, porque eles estavam reticentes na liberação, o técnico não queria liberar, mas, Beto, tem uma coisa que a gente sabe, cara, quando o jogador quer sair, quer fazer de tudo para sair, para segurar, não é fácil, tem que ter muito jogo de cintura para segurar. Não é que quando o jogador quer sair, ele sai, não é isso. Mas quando ele quer sair muito, para segurar, tem que ter jogo de cintura. E mesmo o técnico, querendo permanecer com ele, vindo a público em coletiva, falando em coletiva que iria continuar com o Fred, não deu outro. O Fred ganhou essa queda de braço. Tá vindo muito pelo esforço do jogador, tá, gente? Não é que o Galo não tenha feito esforço também e tal, fez, vocês estão vendo na tela aí. Mas se o Fred não bate o pé da forma que bateu, vocês podem ter certeza que o Fred não jogaria aqui. Isso vem muito mais do jogador que propriamente ali do Galo. E é isso, Beto. E agora aguardar chegar, e pelo que me falaram, ele vai estar à disposição nos 2 jogos contra o Cruzeiro. Venho para jogar o quanto antes. Vocês que acompanharam ele jogar no Fenerbahçe, ele tá 100% em condição física, tá? Fez toda a pré-temporada com o Fenerbahçe, tá tranquilo. Ele tá até melhor que a turma, porque ele tá no início, vamos dizer assim. Sim, ele férias, pegou toda tá a pré-temporada. Toda a pré-temporada. Então, cara, é isso, Beto. O cara chega para jogar. Chega para jogar, não tem conversa, né? E joga os 2 jogos contra o Cruzeiro, o Galo passando o Bragantino, joga já as quartas de final da Sul-Americana e para a sequência do Brasileiro, né? Isso aí não é um jogador que chega e a gente fica naquela adaptar e tal. Isso aí, meu amigo, chega, veste a camisa e joga titular. Não tem outra
coisa que não seja isso, ainda mais no nosso time, no momento que nós estamos hoje, principalmente ofensivamente. Então é isso aí, Beto, tudo certo? Você acha que ele vai jogar, é a pergunta, né? Onde ali? Agora é interessante. Ontem, por exemplo, tinha Vitor Hugo, Bernard, Vitor Hugo mais pela meia direita, Bernard mais pela meia esquerda, às vezes até bem aberto ali pela esquerda, e o Renier estava de centroavante ali. Você acha que ele vai jogar ali? Ou você acha que ele vai jogar, por exemplo, dupla de volante? Vai ser... por exemplo, o rapaz perguntou, pode jogar ele e o Kevin Castanho? Pode, Kevin Castanho é primeiro volante, ele é 5. E pode jogar o Fred ao lado dele. Olha, eu tenho quase certeza, para não falar aqui que eu tenho certeza, que ele vem para jogar na vaga do Vitor Hugo. Tá? Para mim, ele vem para jogar na vaga do Vitor Hugo. Já lá no Fenerbahçe já jogava mais avançado. O Fred já não atua nessa posição de segundo volante na carreira mais. Já é um atleta que já está com idade de 36 anos. Hoje ele costuma atuar mais de forma ofensiva. O que também não quer dizer, claro, que ele não jogaria nessa posição. Obviamente que ele jogaria. Se precisar, ele joga de segundo volante. Mas se for falar assim, escolhe o lugar para o Fred jogar. Com certeza na vaga do Vitor Hugo. Sabe por quê, Beto? Porque o Bernard não sai. O Barba, gente, vocês não sabem, o Barba ama o Bernard. Ama no dia a dia. É apaixonado com o Bernard. A relação dos dois é ótima. Entendeu?